noite a todos, bem-vindos à nossa hebraica. Bom, a gente está retomando hoje o programa que a gente iniciou juntos, né, em parceria com a Academia Judaica, que é o Visões da Cultura Judaica. A gente desenvolveu um programa no nosso departamento cultural, que quem dirige, inclusive, é nosso querido Peter Kaufmann, que está aqui com a gente, para trazer para o associado, principalmente, e convidados, um olhar sobre as diferentes visões da cultura judaica. Então, a gente traz aqui um conteúdo bem escolhido. A gente sempre tem uma interação com o pessoal da academia para a gente escolher assuntos que nos interessam mais, para poder oferecer a todos aí uma reflexão aí sobre as diversas visões que tem a nossa tão rica cultura. E hoje a gente, como o próprio painel diz, a gente vai falar de um tema bem interessante, que acho que está muito na pauta aí de tudo o que acontece, principalmente em Israel, né? Então, da vulnerabilidade à força, autodefesa como imperativo ético judaico. Quem vai palestrar é nossa querida doutora Kelita Cohen, rabina e diretora executiva da Academia Judaica, junto com a Leslie Sasson, especialista em estratégias de relações internacionais. Então, boa noite a todos, espero que aproveitemos, que a gente saia daqui mais enriquecido aí de mais visões e mais cultura judaica. Obrigado. Bom, obrigada, Javier, pela introdução, Peter também pela casa aberta, sempre aberta, ao conhecimento, a trazer a cultura judaica para cá. Hoje a gente tem um tema, a gente já trabalhou temas como o povo escolhido, tantas questões que são dilemas em relação a como nos veem e como nós nos vemos. E hoje em dia a gente está no meio de um contexto de um crescente antissemitismo, e dentro dessa realidade de antissemitismo, os jovens que estão nas universidades têm sentido na pele o que o outro fala sobre o nosso uso da força, por exemplo, e às vezes a gente acaba sendo acusado de determinadas coisas que a gente precisa dar um passinho atrás para poder tentar olhar dentro da nossa tradição quais são os princípios e os valores que movem o nosso agir ou que deveriam pautar o nosso agir, para que a gente possa também, a partir desse autorreconhecimento, a gente poder também ter argumentos de uma defesa sobre quem somos a partir de quem somos, e não a partir do que o outro diz sobre nós. Então, antes de começarmos, eu queria convidar o Ariel para um minutinho aqui falar sobre a Cojune. Cojune é um coletivo de jovens, mas ele que vai nos apresentar, o Ariel trouxe uma parte dos jovens que estão aqui. O que é a Cojune, Ariel? Pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou brevemente só apresentar o nosso projeto, sem tomar muito tempo de vocês. Eu sou fundador do Cojune, que é o Coletivo Judaico Universitário. É um projeto que está sendo construído por nós somos um grupo grande, há mais de 2 anos, e o nosso objetivo é fazer uma interlocução com as instituições da comunidade judaica e os alunos que estão hoje na faculdade, passando por uma situação de muita hostilidade, enfrentando o antissemitismo num dos ambientes mais hostis aí do Brasil. A gente trabalha sempre em parceria com as instituições da comunidade judaica, então a gente está aqui hoje também pela nossa parceria com a Academia Judaica, que sempre abriu as portas para a gente. E a parceria nossa com a Hebraica, então, é uma rede? Uma rede, a gente trabalha sempre em rede. E, enfim, convido aos jovens que estão na universidade a nos procurarem, a gente quer abrir as portas para vocês, ouvirem as demandas, as ideias também, e convidamos também as instituições a ajudarem a gente a construir pontes, e as pessoas que estiverem interessadas em ver o nosso projeto, conhecer a gente, ver como a gente trabalha. Então é isso, não quero tomar mais muito tempo. Obrigado mais uma vez pelo convite, Kelita. Obrigado, Ariel, por vir e por estar junto. Hoje o nosso público é majoritariamente jovem, e sendo o nosso público majoritariamente jovem, os jovens têm o seu protagonismo. O Davi Grimber
é o nosso coordenador de juventude, e ele tem aqui uma abertura, então a abertura não é minha, foi do Javier, mas a introdução do tema. Boa noite, pessoal. Eu me quero apresentar. Meu nome é David e eu sei que meu sotaque é um pouco diferente, mas fiquem tranquilos, vão ter como quase uma hora para poder compreender as coisas que está falando este chileno aqui na frente de vocês. E bom, aqui ele também apresentou um desafio, fazer um evento com juventude. E olha cá, temos diferentes gerações, temos um público muito jovem e um público com muita maturidade. Temos o agrado de apresentar a vocês a duas expositoras, a duas palestrantes, que nos vão falar sobre um tema muito, muito pontual da autodefensa judaica. Mas a Aguilita vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigada. O Davi fez pela generosidade, né, do Davi, eu pude conhecer um pouco mais da história aqui da Hebraica, saber que tinha um salão azul aqui, que era um lugar de grandes festas, que não era da minha época, e como eu saberia disso se eu não tivesse tido essa oportunidade de interação nesse momento. Bom, a gente, como nosso tema, eu queria convidar a Leslie para vir para cá, para a gente poder, juntas, a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, a questão da vulnerabilidade e da força. Quando, em quais contextos, em que momentos a gente, como povo, a gente utilizou recursos de autodefesa e como que a história da nossa autodefesa pode nos inspirar para a gente poder pensar a realidade que a gente vive hoje, com o contexto atual, dentro dessa realidade, o que a gente pode aprender da nossa história. E aí, para isso, eu queria que a Leslie começasse trazendo para a gente um pouco dessa visão histórica, porque como vocês sabem, nós estamos aqui entre duas, e a especialidade de olhar para essas relações históricas e políticas está mais na área dela. Eu, como rabina, eu me atenho mais ao âmbito da minha especialidade, mas a Leslie é bacharel em Relações Internacionais, com pós-graduação em Estratégias de Relações Internacionais, e por 16 anos vem atuando em organizações da comunidade judaica brasileira, especialmente na área da segurança comunitária. Então, com essa experiência de formação unida à atuação profissional, Leslie pode nos contar brevemente como que se deu, desde o nosso momento de retorno à terra de Israel, como que a gente desenvolveu uma cultura de autodefesa, ou melhor, não desenvolveu uma cultura, como que a gente, a partir da cultura judaica e a partir da necessidade, qual era o contexto naquele momento para a gente começar a se organizar e organizar movimentos de autodefesa. Obrigada, Kelita. Primeiramente, boa noite a todos, obrigada pela presença e obrigada pelo convite à Hebraica, à Cojune e à Academia Judaica. Bom, como todos, obviamente, imagino todos sabemos, Israel é muito novo, então não vamos começar falando de Israel, que eu sei que é o tema que todo mundo quer falar, mas vamos começar antes. Como é que viviam os judeus na diáspora antes de Israel, antes de termos esse Estado soberano que hoje, de uma certa forma, nos protege, ou pelo menos todos nós temos isso na cabeça, e como vivíamos antes, nos séculos XVIII, XIX e até antes. A comunidade judaica sempre foi organizada como comunidade, mas na diáspora, nos países, tentava conviver com todo mundo, dos seus países, e dependia dos governos desses países para sua segurança. Então, primeiro, não havia uma segurança judaica, éramos dependentes dos governos nos protegerem.
até que chegam alguns momentos que nós sabemos que, quando há crises, por exemplo, econômicas ou políticas, esses governos, essas instituições governamentais não conseguem mais nos proteger. Há também um crescente antissemitismo que já é muito enraizado desde há muito tempo dentro das populações europeias também. E então a população judaica, a comunidade, começa a tentar se autoproteger, né? Como criar grupos de proteção. Mas muitas vezes eram grupos que agiam muito pontualmente. Sempre que havia uma crise, quando havia algum ato antissemita, eram grupos meio que criados emergencialmente para isso. Com o tempo, percebendo que isso não era suficiente, a comunidade começou a pensar que precisa se autoproteger, porque percebeu que não dá para confiar sempre nos governos por causa dessas questões, inclusive os pogroms, por exemplo, na Rússia, o antissemitismo na Polônia, depois, obviamente, a Segunda Guerra e o Holocausto, e começamos a pensar em como podemos nos proteger, né, proteger a comunidade judaica de uma maneira um pouco mais perene e menos emergencial, menos pontual, e com base na nossa ética, na nossa moral, nos nossos valores judaicos. E que isso também aumente a nossa dignidade judaica, porque passamos a não ser mais vistos como um povo que precisa ser defendido, protegido, e passamos a ter essa soberania sobre nós mesmos, de que agora, através dos nossos valores, nós vamos nos proteger. E aí, com isso, bom, já adiante, que começamos a nos organizar, tanto na diáspora como no que depois viria a ser Israel, na época era Palestina e depois sobre o mandato britânico, né, tanto no Império Otomano e depois sobre o mandato britânico. Lá também começou a haver uma necessidade de organização para proteger o Yishuv, a comunidade. Então, a gente está, nesse momento, ainda sob o domínio otomano, né, ou sob o Império Otomano, e como que foi, o que estava acontecendo em Israel, na terra, né, na Palestina, naquele momento que a gente começa a se mobilizar. Eu acho que a gente poderia começar com a leitura do texto, talvez? No último quarto do século XIX, quando surgiram os primeiros assentamentos agrícolas judaicos, os colonos judeus tiveram de lidar com disputas sobre fronteiras, litígios sobre direitos de água e invasões de suas plantações e propriedades. A escolha que tinham era uma só: lutar por seus direitos ou ficar à mercê de seus vizinhos. Bom, isso aqui, ao final do século XIX, na terra da Palestina, estávamos os judeus assentados em assentamentos agrícolas com várias questões existenciais, né, de segurança dos nossos assentamentos. E o que acontece? Como que se dá, Leslie, essa primeira organização de autodefesa? Bom, primeiro, naquele momento, além de termos os litígios de segurança que a gente hoje tem na cabeça, né, de ataques e de guerra, também havia litígios muito mais mundanos, por exemplo, né? Você tinha ladrões também, tinha gente querendo ocupar a terra, roubar os seus animais. Então, havia essas duas questões, e eles têm que começar a se organizar. Então, de novo, já não era uma questão só de, então eu vou colocar uma polícia aqui. Queríamos algo mais, né? Uma coisa mais organizada e, de novo, mais perene, que não seja só ir atrás do ladrão. Precisávamos, inclusive por causa dessa situação, depois, aí sim, da guerra, porque éramos uma minoria, né, judaica dentro de uma maioria árabe. Com a queda do Império Otomano, a Primeira Guerra, e depois com o mandato britânico, esses conflitos entre essas duas populações cresceu, porque ambos estávamos buscando nossa autodeterminação, nosso nacionalismo, tanto os judeus como os árabes. Então, a coisa, digamos, os conflitos começaram a ficar mais acirrados, e aí essa questão, como eu disse, dos conflitos mais mundanos, de ladrão de galinhas, literalmente, passamos até essa questão da defesa da nossa existência mesmo, e do nosso direito de estar ali na nossa terra. Então, começamos a organizar, e sim, passamos a ter organizações um pouco mais estruturadas, com valores e com metas no sentido de, já não é mais uma pessoa que está só de guardinha, eram
pessoas treinadas, capacitadas para lidar com a segurança, para evitar e prevenir ataques e conflitos, não apenas, de novo, proteger um cercadinho. E esse foi o movimento Bar Giora. Exato. E aí começamos com Bar Giora primeiro. Que é isso? São pessoas da comunidade, jovens principalmente, que começam a se organizar. E depois temos a Haganá, o Hashomer, desculpe, que é um grupo que aí passa assim a ser uma estrutura um pouco maior, mais organizada e com valores bem estabelecidos. Só trazendo essa perspectiva a localização histórica, aí em 1907 essa autodefesa Bar Giora, essa organização que se cria ali na região de Iafo, né? E isso vai se expandir para todo o território de Israel através de uma outra estrutura que se amplia e se organiza de uma forma mais estruturada, que vai ser o Hashomer, né? Os fundadores haviam vivido pogroms na Rússia e estavam decididos a garantir que, em Eretz Israel, os judeus fossem mais eficazes em sua autodefesa. Esses trechinhos são trechos históricos que mostram que justamente os judeus que vêm na segunda onda de Aliá, né, os judeus que vêm da Rússia czarista, vão chegar em Israel já com uma visão de segurança organizada, né, que eles trazem de lá. Então, isso acaba sendo uma base, uma premissa para essa organização de uma sociedade que estava meramente organizada de forma agrícola até então, né? Exato, e que estava sob a proteção, digamos, do império, né? Tinha que se organizar em Eretz Israel para poder se proteger. E essa proteção dava também, tinha essa dimensão de dignidade, um povo que tem força para se proteger, passa a ser o sujeito da sua proteção e não apenas o objeto. Inclusive, isso como lição do que veio com esses imigrantes da Europa, que estavam muito vulneráveis porque dependiam do Estado para se proteger. E isso é que vieram o Bar Giora e o Hashomer como esse novo judeu, digamos assim, essa ideia, né, do povo que tem a capacidade de se defender, tem coragem física, é treinado, tem disciplina, tem autossuficiência, e o principal, que tem uma responsabilidade pelo coletivo, né? Já não tem essa questão de que é a segurança como um valor coletivo e como uma responsabilidade coletiva, não é mais do indivíduo ou da família, é para todos. Todos são responsáveis pela sua própria pela segurança da comunidade como um todo. Então, a gente tem aqui no terceiro quadrado, no terceiro e no 4, a gente tem esse contexto já da reivindicação e de qual era a concepção dessa autodefesa. Não há redenção para a nossa nação e nossa terra, a menos que cada um de nós trabalhe com as próprias mãos e se levante, ele próprio, para reivindicar a sua honra e sua existência. E da bandeira está escrito: em sangue e fogo a Judéia caiu, e em sangue e fogo a Judéia se levantará. Os fundadores do Bar Giora, membros da segunda onda de imigração, 1904 a 1914, viam a necessidade de que os pioneiros sionistas fossem completamente autossuficientes. Haaretz. Haaretz. Posso aproveitar para tirar uma dúvida? Sim. Que eu fiquei meio incomodado. O Bar Giora, nessa época, 1904, 1914, você mencionou que começou em Iafo. Iafo não era essencialmente árabe nessa época? Sim. Exatamente por isso. A comunidade sentiu que precisava se organizar, porque as tensões entre as duas populações estavam aumentando, e isso levou a comunidade a criar essa consciência, digamos assim, de que precisava se organizar para se proteger, que não podia mais depender dos governantes da época, do império, de quem estivesse ali. Não era exclusivamente árabe, né? Os assentamentos judaicos eles existiam, né, nesses lugares, mas realmente como uma minoria.
Então, se a gente pensar isso hoje em termos, saindo um pouco porque às vezes pensar a questão de Israel, mas se a gente pensar hoje, se a gente tem as nossas casas dentro da Rocinha, por exemplo, né, e coloca as nossas casas e a gente não é parte daquela comunidade mais hegemônica, né, a gente, de alguma maneira, vai precisar pensar em alguma forma de autoproteção, né, então, eu acho que parte por essa questão, primeiro como um condomínio, né, e depois pensar de uma forma mais ampla, pensar e falar, não, mas nós não podemos pensar só o nosso espaço. As ondas migratórias vinham trazendo judeus fugindo, escapando de situações muito difíceis nos lugares de onde partiam, e, ao chegar ali, precisava se assentar num lugar com segurança. Né? Então, esse movimento ele acontece concomitante à chegada de mais pessoas, e, chegando mais pessoas, aumenta-se a necessidade do coletivo de se organizar e se mobilizar. Né? Mas depois você tem o Bar Giora e o Hashomer, que são esses grupos pequenos, como ele bem disse, e depois eles começam a ter, de novo, essa consciência de que temos que nos proteger, de que é uma responsabilidade coletiva, de que tem que ser feito com nossos valores. Então, aí surge a Haganá, que é uma estrutura mais organizada, com uma visão, inclusive, mais política e mais estratégica, já pensando na nossa meta de ter um Estado, de ter uma força, realmente um exército, digamos assim, mas pelo menos uma força de defesa e de proteção. Essa é a evolução que veio. E a outra diferença também é que as duas primeiras elas acontecem debaixo do Império Otomano. Sim. E a gente vivia uma realidade. A questão histórica que depois vem o mandato britânico. Exato. Aí a Haganá já surge em 1920, já quando o mandato britânico sobre a Palestina já estava vigente e já estavam as negociações, o Tratado de Balfour já tinha acontecido, todo aquele movimento de pensar a criação de um Estado de fato, de um Estado judaico. E pensar e conceber um Estado partia também por pensar como vai ser a segurança desse Estado. Né? Então, a Haganá, desse Hashomer para a Haganá, tem essa transição de fato, está dentro de uma estrutura, de uma futura estrutura governamental. Sim, e como ele falou, já aparecendo, já não era uma coisa tão informal, digamos assim, ou irregular, tinha uma estrutura com negociação, com compra de armas, com treinamentos e chamar pessoas de uma maneira muito mais ostensiva, digamos assim, muito mais aberta, e com essa visão. Então, essa visão, inclusive, de querer formar um Estado e de negociar para essa formação, também trazia um monte de questões de como agir. E algumas questões éticas de como agir. Você já não pode simplesmente, já não é mais a força pela força. A Haganá já traz o que a gente ia falar, acho que depois do conceito da avlagá, ou da contenção, que é justamente como você vai agir perante, você já está sendo observado pelo mandato britânico, você já está precisando negociar com o mandato britânico, e dentro aí, sim, da nossa concepção de judaísmo, que a violência gera violência, e então a força não pode ser a força pela força. Tem que ter um objetivo, tem que ser uma coisa estratégica, e tem que ter o propósito final, que é o de proteger a comunidade e de proteger a vida humana. Então, aí começa a formar uma base ética e moral de como agir muito mais forte dentro desse mandato britânico, e já com vistas, como você falou, as negociações para a criação do Estado de Israel. E, por isso, você tem que ter certas regras e uma estrutura muito mais consolidada e mais sólida do que simplesmente estamos aqui protegendo, e tem uma visão mais estratégica, digamos assim. Mas como esse programa é um programa de visões da cultura judaica, que não traz uma narrativa única, né, em termos a nossa história também não é linear. Né? A gente,
mesmo tendo essa estrutura a Haganá criada, alguns grupos de dentro da Haganá discordam desses limites de contenção, ou seja, até onde eu posso ir. E aí começam a surgir determinados grupos que eram chamados de gangues, né, que eram milícias que vão atuar, que dizem, não, nós não podemos ser só de proteção, nós precisamos atacar primeiro para que a gente previna futuros ataques. E, olha, vamos pensar na nossa realidade hoje e colocar em paralelo, colocar em perspectiva. A gente vive esse conflito hoje de qual é o limite da força, né? Qual é em que circunstâncias a gente pode atuar e a gente deve atuar a partir de uma premissa judaica, né? Porque, afinal de contas, se a gente está advogando pela criação de um Estado judaico, de um lar para o povo judeu, se esse lar ele nasce sem as premissas, sem estar pautados em premissas judaicas, que diferença tem de qualquer outro lugar? Com certeza. Daí começa, 2 judeus, 3 opiniões. Então, temos essa questão. Alguns, mesmo com base nas premissas judaicas, a gente tem essas discussões, né? Se é só se proteger e não atacar, esperar. E a outra é que não, a gente tem que se proteger porque a gente tem que evitar, porque a vida humana está acima de tudo. Então, a gente, dentro do sionismo, começa a ver essas diferentes vertentes também, de como vai ser feito. Devemos fazer ataques preventivos para evitar sermos atacados depois, ou se devemos, não, temos que esperar alguma, digamos, erguer os nossos muros em vez de termos uma ação ostensiva de ataque proativo, digamos assim. E aí essas milícias, tem 2 milícias que vão ser bastante atuantes, né? Para um dado histórico, a gente tem o Lehi e tem o Irgun, que um vai estar voltado mais para o ataque, especialmente para o ataque de ataques árabes, ou seja, os árabes são mais o seu alvo e outro mais os britânicos, né? Então, acaba tendo ali milícias que estão atuando para além da própria estrutura maior de segurança do acampamento, do Ishuv, né, que está assentado na terra da Palestina naquele momento. Exato. E, enquanto isso, a Haganá está lá tentando conversar com os britânicos e tentar mostrar que não somos milícia, que estamos aqui para nos assentarmos e formarmos um Estado de maneira séria, com base em regras abertas e claras. E, enfim, então, temos toda essa situação desses grupos dentro da comunidade judaica conflitante, digamos assim, uns tentando ir pela diplomacia, de uma certa forma pela diplomacia, mas crescendo em força, que é a Haganá, e esses grupos milicianos, né, como milícias, fazendo ataques para mostrar força, que acreditavam, não, tem que ser, se a gente não mostrar força, nós já vamos ser atacados. E a Haganá pensando, calma, temos que... Quem tem poder é saber controlar a sua força, e isso também tem que ser mostrado. Então, você tem esses 2 lados. Vamos mostrar força ostensivamente ou não? Vamos mostrar que temos poder e força porque conseguimos controlar essa força. Temos, está aqui, mas olha só como nós conseguimos controlar e saber usar, quando usar, contra quem usar. Não é uma coisa assim. Mas então, aí eu vou trazer mais um dado do contexto. Está vendo que eu estou aqui fazendo quase o papel de advogado do diabo, né? De trazer alguns aspectos do contexto que complexificam a coisa, que não dá para a gente... Não é uma partida de futebol que a gente fala, eu sou pró esse contra o outro, ou eu sou a favor desse contra o outro. A gente tem, naquele momento, a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial, 1939, e o mandato britânico institui o Livro Branco. E o Livro Branco vai impedir a emigração judaica, justamente no momento em que os judeus na Europa estão sendo
perseguidos e precisam de um refúgio seguro, há, do lado dos britânicos que controlam a região, a proibição de acesso. Então, essa realidade acaba intensificando a motivação desses grupos paramilitares que vão fazer esse tipo de ataque, né? Sim, com certeza, porque você está sendo oprimido, digamos assim, né, tem uma barreira que você não está podendo agir, aí a solução passa a ser a força. Se a diplomacia não está funcionando, você vai tentar. E isso realmente motivou esses grupos a agirem contra os britânicos, principalmente, e temos alguns ataques bem conhecidos, como do Hotel King David, e contra alguns navios britânicos, que hoje em dia seriam considerados, na época também, ataques terroristas, né? Porque são grupos que não são grupos oficiais, não são um exército, e não eram vistos como sendo uma defesa, uma proteção, mas o objetivo no final era esse, era você forçar os britânicos a abrirem as portas da terra de Israel para a vinda dos imigrantes, dos refugiados judeus que estavam sendo perseguidos e exterminados na Europa. Então, era uma situação muito limítrofe, né? Mas não era, de repente, não era só nós contra eles, não eram só os judeus na terra contra os britânicos e contra os árabes. De repente, na Segunda Guerra Mundial, quem assume o protagonismo da luta dos aliados, ou seja, dos aliados contra a Alemanha nazista, vai ser justamente a Alemanha, ou o Reino Unido. Então, o Reino Unido recruta judeus da terra da Palestina que se voluntariam para se unir em missões para salvar, para tentar destruir ou para tentar barrar o crescimento e o avanço, né, que o nazismo ia tendo na Europa. Então, de repente, não era mais o povo judeu, não estava só disputando e buscando conquistar o direito de ter um Estado. A gente tinha um problema maior acontecendo fora. E ao se movimentar esses voluntários que vão da terra da Palestina para a Europa e se juntar aos batalhões, a força naval britânica, justamente eles também adquirem um treinamento militar mais qualificado que vai servir para o passo seguinte. Sim. Também temos essa questão do treinamento, que depois, ao voltar, ajuda também a estruturar melhor a Haganah, e o que depois passa a ser... Ou seja, eles aprendem a manejar as armas, eles aprendem as táticas, estratégias militares mesmo. Já não deixa de ser uma proteção, digamos, de comunidade ou de assentamentos, e passa a ter uma visão realmente mais militar e militarizada. Abdallah significa que a nossa arma será pura. Aprendemos a arma, carregamos a arma, resistimos ao que vem nos atacar, mas não queremos que a nossa arma seja manchada com sangue de inocentes. Se não fôssemos leais a nós mesmos e adotássemos uma estratégia diferente, teríamos perdido a luta há muito tempo. O Ruach Tzal, espírito do IDF, se apoia em 4 fontes: a tradição do IDF, é a sua herança militar, a tradição do Estado de Israel, os seus princípios democráticos, as suas leis e instituições, a tradição do povo judeu ao longo da história e os valores morais universais fundados no valor e na dignidade da vida humana. Então, a gente parte de, primeiro, uma ideia ainda desse momento da Haganah, uma ideia de que a nossa ação ela não pode ser sem limites, né? Então, a gente precisa de uma autocontenção, a gente precisa de esse conceito de arma pura, né? Vai ser introduzido como um dos princípios das forças de defesa de Israel, que vem logo a seguir.
né? E a questão de que nós não podemos manchar as nossas armas com o sangue de inocentes, né? Exato, gente. Bom, podemos lembrar que na tradição judaica temos o Pikuach Nefesh, que é preservar a vida acima de tudo. A questão é que essa vida não tem que ser necessariamente só a vida judaica. Dentro da Torá, do Talmud, etc., temos essa visão de que a vida é sagrada, todas as vidas são sagradas. Então, a questão da pureza da arma, né, nesse sentido, quer dizer, não é a arma tem que ser usada sempre e ela vai, enfim, não tem um certo valor. A questão da pureza da arma vem com uma responsabilidade. Então, o soldado que empunha uma arma tem responsabilidade sobre ela muito maior do que qualquer outra pessoa. Tem responsabilidade sobre a proteção da vida da comunidade, mas também de respeitar a vida do inimigo, mesmo que, obviamente, num conflito se acabe matando esse inimigo. E aí temos também a questão, por exemplo, que também não está na Torá, agora eu estou falando por você, que é a questão de não celebrar a morte do outro, né? Então, isso também faz parte dessa pureza da arma, de ter respeito até pela vida do teu inimigo que você está, infelizmente, tirando para proteger a sua, porque, acima de tudo, é a proteção da vida, mas também é a proteção da sua. A autodefesa é permitida, digamos assim. Então, você não faz... então, também entra, de novo, esse dilema do ataque primeiro e para se defender, para proteger, para evitar novos ataques, ou a autodefesa é só você se defender, esperar ser atacado para defender. Então, tem todos esses dilemas, mas essa questão da pureza das armas é isso, né? É usar a força apenas quando é necessário e na medida necessária. Você tem que evitar a violência desnecessária. Você não pode utilizar a arma para objetivos pessoais, então tem que ser realmente para a defesa e a proteção comunitária, que é a base das IDFs. Distinguir quem é combatente e quem não é combatente, ou seja, tentar evitar ao máximo tirar vidas de inocentes. Eu acho que isso no Tanar tem um fundamento, essa ideia. Ela se fundamenta, ela é muito, muito clara, né? Assim, qual é o limite da força? Né? O profeta Jeremias vai dizer, Al italel agibor bigvurato. Não se eleve, não se exalte, não se glorie o forte na sua força. Então, quando nós estamos desse lado da força, a nossa força ela precisa ter um limite. E entra a questão de não celebrar a morte do outro, porque a gente não se gloriar dessa força. Né? Isso é um princípio que está no Tanar e que depois ele vai ser ampliado, ou seja, os dilemas da vida, da vida e do contexto, eles vão ser muito discutidos no Talmud, quando os sábios vão perguntar, por exemplo, um dilema sobre essa questão de a vida de quem? Tem alguma vida que vale mais do que a outra? Qual vida vale mais? Há alguma vida que vale mais? E eles vão se debruçar sobre isso no Tratado Sanedrim e tem até um dilema que eu gostaria de propor para vocês, que vai dizer o seguinte: 2 viajantes no deserto, a próxima vila, o próximo lugar com água, está a uma distância de caminhada de 2 dias, e eles estão sedentos, e eles têm apenas um cantil de água, que é suficiente para manter a vida de uma pessoa por 2 dias. O que eles devem fazer? Eles devem dividir a água, um bebe e o outro morre. O que vocês acham? O Chapo está dizendo dar água para quem tem mais oportunidade de chegar. Em tese, os dois estão na mesma condição em termos da chegada. Esse dilema vai introduzir justamente essa questão de se os dois beberem, os dois morrem. É um fato. E a preservação da vida é um valor judaico. Então,
quem está com a água deve beber a água para que ele consiga sobreviver. Não é porque a vida dele vale mais do que a vida do outro, é porque a vida deve prevalecer. E se os dois beberem, os dois vão morrer. E eles precisam. A vida significa a possibilidade da continuidade. Então, se um não chegar do outro lado, não vai haver a possibilidade da continuidade. Olha que dilemas que o Talmud vai nos trazer sobre o valor da vida. E, no entanto, vai dizer que não tem alguém com o sangue mais vermelho do que outro. Então, uma pessoa não pode, se alguém chega, e o Talmud também vai dizer isso, o anterior era de Baba Metzia, eu falei que era do Sanedrin, o Sanedrin é esse outro que eu vou dizer, que vai dizer, se um agressor chega para uma pessoa e diz assim, mata essa pessoa ou eu te mato, o que ele deve fazer? Bem, as coisas não são simples. E aí? Ele mata o inocente para preservar a sua vida ou ele se deixa morrer? Se deixa matar? Nesse caso, é diferente do caso anterior. Nesse caso, ele não pode, ele vai ter que se deixar matar. Se deixar matar, e o Talmud vai justificar isso dizendo que o sangue do outro, o dele não é mais vermelho do que o do outro. Então, como que ele vai priorizar? A minha vida tem mais valor do que a do outro. É a minha vida que está em risco, não é a do outro. Eu não posso colocar a vida do outro em risco porque a minha está em risco. Bom, eu fiquei com uma dúvida, porque talvez esses dois casos eles se correlacionem, porque se ele quem tem a água tomar a água, ele indiretamente estaria matando o outro. Porque ele não estaria dando a possibilidade da vida. Então, ele estaria não se matando, ele estaria, talvez o certo, na hora que você mencionou qual seria a opção, eu pensei, bom, quem tem a água, dá água para o outro, para que outra pessoa possa chegar lá. E te tira, você se deixa a sua vida e daria água para o outro. Entendeu? Aí você, sim. Aí essa opção, o Talmud tem dois sábios estão com visões diferentes, visões da cultura judaica, né, Javier? Dois sábios estão com visões diferentes. Ben Petura vai dizer, os dois devem beber e morrer. Porque ele vai dizer, é igualitário, né? Os dois. Não tem uma que vale mais do que a outra, então as duas vão. Quem vai trazer a outra concepção de que, sim, quem tem a água deve beber, é justamente Rabi Akiva. Rabi Akiva, que vai definir a Halahá sobre a questão, sobre esse dilema, ele vai dizer, ele se sustenta em uma fonte judaica, ele se sustenta em um versículo de Vaikra, do livro de Levíticos, que vai dizer, o teu irmão viverá contigo. Então, você precisa estar vivo para assegurar a continuidade da sua descendência. Não é por você precisa salvar a sua descendência. Só para apimentar um pouquinho e chegar na cultura judaica, parece que a cultura judaica não incentiva a defesa, ela incentiva o não ataque, a defesa do outro judeu, mas a gente não poderia entrar na outra. Ele não pode matar o outro para tirar o destino dele. E ninguém fala que o mais importante é reagir, porque se eu reajo, eu estou defendendo a minha e o terceiro. Teria em algum lugar essa instrução? Tente reagir, porque se você conseguir, você está se salvando e o objetivo dele, né? A opção muito legal do ele, né? Você quer você ou o outro? Quem vai? Eu acho que na questão da água tem que ser com aquele que tinha água, porque a Torá diz: amarás o próximo como a ti mesmo.
ele não diz amarás o próximo mais do que a você mesmo. Então, a gente tem um limite de amor, ou seja, a gente tem que amar primeiro, amar o próximo como Bom ponto. como a ti mesmo. Se É o eu que entrego penso. a água, eu estou amando o outro mais do que a mim mesmo. E o mandamento é amarás o próximo como a ti mesmo. A ideia de Pikuach Nefesh, ela é tão complexa que a gente... e ela vai ser aplicada, que Pikuach Nefesh, esse valor da vida sobre outros valores, por exemplo, sobre normas religiosas. Guardar o Shabat está lá no Decálogo, né? A gente deve guardar o Shabat. E tem lá tudo que não pode ser feito. Se a vida de uma pessoa está em risco e eu devo quebrar o Shabat para tentar salvar essa vida, porque se ela for salva, ela vai poder celebrar muitos outros Shabbatot. Essa é a premissa, é a defesa, né, que o Talmud vai trazer sobre esse conceito do Pikuach Nefesh. E, então, a gente começa a ver que existe alguma forma de hierarquia entre os valores judaicos, mas eles não são, assim, a gente coloca assim, a vida. A vida é o valor mais alto. Ok, concordamos com isso. Qual vida? Em que circunstâncias está essa vida? Na condição de agressor? Na condição de vítima? Na condição de potencial agressor? Porque o potencial agressor não me permite atacar, né? Mas aí, só queria puxar antes de entrar nisso. Eu entendo, a gente entende todo mundo isso, do potencial agressor, mas aí vamos fazer só, então, de onde é que a gente está vindo, né? nessa linha de tempo que a gente está falando. Qual é a mentalidade, digamos, inclusive, das pessoas que estavam ali criando o Estado de Israel, criando as IDF e incorporando esses valores? A gente tinha uma população na diáspora que dependia da proteção de terceiros e que muitas vezes não vinha, então a gente viu atrocidades acontecerem, né, os pogroms que a gente falou, do Holocausto e outros. Daí temos uma conscientização da comunidade de que precisamos aprender a nos proteger, e aí criamos organizações, mesmo que pequenas, como a Ben Giora e o Hashomer. Daí crescemos, essa conscientização, essa nossa organização e a nossa capacitação cresce, criamos a Haganá, e ok, os outros grupos milicianos também, mas vamos nos ater ao establishment, como disseram. Então, que precisamos organizar essa nossa força, mas também precisamos de uma disciplina coletiva para atingir o nosso objetivo maior, que é o estabelecimento de um Estado. E, ao estabelecermos esse Estado, estabelecemos um exército de defesa, passamos a ter essa força, ou seja, temos força, temos poder, e precisamos entender como vamos usar essa força. E aí entram esses dilemas e essas questões judaicas, porque agora já éramos grupos minoritários, éramos grupos sem capacidade de defesa, era até mais fácil, talvez, pensar e não cair no dilema, porque era uma questão de sobrevivência muito básica, digamos assim. Haviam forças muito poderosas e ao mesmo tempo, que eram contra nós, muito antissemitismo de todas as formas, e estávamos perdendo. Mas agora que temos um Estado estabelecido e uma força de defesa, um exército, aeronáutica, marinha, nós é que temos essa força. A força está em nossas mãos. Como usá-la? Qual é a melhor maneira de usá-la? Especialmente sabendo que somos judeus e que temos um código moral e ético muito forte, muito presente, muito incorporado, pelo qual nós vivemos. Como você falou, mesmo que no Shabbat a gente tem regras para quebrar as regras, digamos assim, né? Então, ficou a vida acima de tudo. Então, regras judaicas como o Shabat, as mais importantes, podem ser quebradas sempre e quando haja uma vida para ser protegida. Não é, como você falou, não é um potencial, não é temos regras muito claras, e quando a IDF coloca os seus pilares, suas normas, e falamos da pureza das armas e dessas normas para isso,
Isso está muito claro no papel, essa questão da responsabilidade do soldado e de como ele deve agir, é muito claro no papel. Mas quando a gente chega em situações limítrofes, também estamos lidando com pessoas. E temos que entender que as pessoas, por mais... Existem temores, existe medo, existe reação humana, e que muitas vezes entra esse dilema na hora da ação, né? Nós temos a água na mão, e aí? O que a gente vai fazer? Somos nós que temos a água. A discussão de dilemas entre vocês está muito interessante, então eu vou pedir para o Davi propor para a gente um dilema. Dentro das mesas, eu deixei um papel com 2 perguntas e um dilema. A ideia é que vocês possam responder essas 2 perguntas e possam discutir esse dilema e depois apresentar uma solução a isso. E agora, queremos escutar as mesas falar e saber qual foi a solução para esse dilema. A gente chegou à conclusão de que segurança seria realmente garantir que a vida judaica aconteça normalmente, que as pessoas possam exercer a sua identidade judaica sem nenhum problema. Então, a gente, além de não pensar em não reforçar a segurança, obviamente, para garantir que as pessoas fiquem bem, a gente não pensou também em cancelar o evento. A gente pensou justamente em fazer esse reforço, pensar em estratégias para reforçar a segurança, se for uma opção, justamente para garantir que essas pessoas possam exercer a vida judaica normalmente. Qual é o seu nome? Fernando. Fernanda, posso fazer essa pergunta que eu fiz até na outra mesa, um pouquinho com vocês, quando eu falei? Ok, como vocês reforçariam essa segurança? De novo, ostensivamente, não ostensivamente? Se vocês chegaram a esse ponto, né, da discussão. A gente estava até refletindo assim os primeiros passos, reporte para a segurança comunitária, e a gente deixaria na mão de quem entende. Então, se a gente está liderando a organização do evento, a gente simplesmente reportaria e deixaria os especialistas resolverem o que eles falarem, está falando. O Fernando trouxe um aspecto muito, muito, muito relevante que a gente não tinha falado aqui até agora. E tem tudo a ver com a promoção desses espaços aqui, é o departamento cultural da Hebraica. Você trouxe o aspecto da cultura, da vida. A vida não é só o sangue, não é só proteger o fato do sangue continuar circulando nas nossas veias, isso é vida, é indício de vida. Mas a vida cultural judaica, ela também é um valor a ser preservado. Isso é muito interessante, né? Pensar como que a gente preserva a vida quando a gente assegura a realização de um evento comunitário que vai garantir a expressão e a continuidade da transmissão e do desenvolvimento e do florescimento cultural da comunidade. Muito interessante. Sobre a primeira, como vários lembraram, a gente tem muitas camadas, né, de, entre aspas, inimigos e muitas ameaças de diferentes níveis, não só as ameaças físicas, mas o que realmente é a força das instituições de defesa da comunidade é esse conhecimento a respeito de ameaças que não são apenas de violência física, mas também, como vocês lembraram, da nossa possibilidade de viver vidas judaicas, né, e não sofrer essas violências contra o nosso modo de vida. Então, um exemplo que foi lembrado hoje das universidades, né, a possibilidade de nós podermos expressar o nosso judaísmo no ambiente escolar, universitário, uma ameaça, entre muitas aspas, desse tipo, uma universidade que marca provas para os seus alunos nas datas dos feriados judaicos. É uma violência que a gente sofre, todo mundo que passou pela universidade sofre e sabe como isso funciona. Então, é um tipo de defesa que a gente tem que organizar por nós, porque senão a gente vai lentamente perdendo a possibilidade de viver plenamente o nosso judaísmo. O Gabriel ampliou a concepção que o Fernando introduziu aqui da vida
tem camadas, né? Tem várias camadas da expressão da vida judaica, e a vida como a vida física, né? A vida cultural, a vida espiritual, religiosa também, é uma outra expressão e que o Gabi traz muito bem. E a gente tem, por exemplo, na época do Império Grego, a gente teve justamente uma ameaça à existência espiritual do povo judeu, com a proibição da leitura da Torá e a proibição da celebração dos rituais no templo à época, né? Então, não havia naquele momento uma ameaça física aos judeus, mas havia uma ameaça à continuidade, né, da vida cultural, espiritual, religiosa, né? Então, são aspectos também que a gente precisa pensar quais são os mecanismos que a gente tem para proteger essa vida também, né? A gente tem agora um movimento aí para as eleições acontecerem, prolongar 2 horas para permitir que as pessoas mais observantes da vida religiosa possam também exercer o seu direito em algumas sessões, ou seja, tem um lugar que possa acontecer. Ou seja, são pequenas estratégias, né, que, de repente, a gente pode ir negociando para garantir a continuidade dessa expressão da vida judaica, né? Isso. E aí, voltando nessa questão que a gente pensa em segurança, a gente pensa só em forças públicas ou só em segurança física, dentro da primeira pergunta, primeiro dilema, tem isso. A nossa segurança não é só a segurança física na porta das nossas entidades, é a segurança, como você falou, de uma narrativa dentro das universidades, de uma narrativa nas eleições. Então, também existe toda uma camada de segurança que, de novo, também é responsabilidade nossa, mas também é das nossas instituições, que é na parte política, que é a negociação política para garantir a convivência judaica, que tenhamos essas eleições, ou que não seja nada marcado, ou que eles também falem e façam discursos contra o antissemitismo, que entendam o que é antissemitismo e que combatam o antissemitismo dentro da política, para que não venhamos a ter novamente um governo que seja abertamente antissemita ou que faça regras antijudaicas claras, por lei. E na área jurídica também. Então, por exemplo, combater juridicamente os antissemitas, quando vem uma ameaça ou uma declaração antissemita, por exemplo, hoje em dia nas redes sociais, que é muito difícil, né, de você combater, porque, de novo, não é uma ameaça física, não é estou falando uma bomba, não estou ameaçando com arma, mas temos muito discurso antissemita, discurso de ódio nas redes. Esse tem que ser combatido falando com as empresas, né, de internet, falando com o jurídico, ou seja, por meio dos tribunais, e outras. Na mídia também, a forma como os discursos são colocados, como as notícias são noticiadas, né, que a gente percebe que há um viés antissemita. Então, a gente tem que se organizar para ir a essas mídias e falar, e ter a nossa voz, ou pedir para que eles se retratem, ou, de novo, literacia, educação, ensinar o que é antissemitismo e por que aquilo que está sendo dito, ou daquela forma que está sendo dito, é antissemita e isso não pode acontecer. Termos leis mais rígidas, de novo, lobby no Congresso, na política, para o combate ao antissemitismo, entender por que aquilo é antissemita e combater, que seja, como hoje em dia é, considerado um crime, né, um crime de ódio, assim como o racismo. Então, são várias as formas como a gente se protege e faz parte dessa nossa proteção e dessa nossa defesa comunitária, da vida comunitária lato sensu, que não é só a vida individual, vida física, mas também a vida espiritual, a vida cultural, e que a gente possa manter. Porque cada vez que um judeu tem medo de ser judeu em algum lugar, cada vez que um homem tem medo de andar com uma kippá, ou se a gente tem medo de usar uma Magen David, já é uma violência, já é um fim de uma parte, de um pedaço da nossa vida judaica. E é isso que a gente tem que evitar. Cada vez que um judeu não tem medo de dizer que é judeu dentro de uma universidade, ou de defender Israel, ou fica ouvindo discursos antissemitas dentro do seu local de estudo, ou dentro do seu local de trabalho,
já é uma violência e um fim, digamos, um pedacinho, uma mortezinha da vida judaica ali, mesmo que seja pequena. Então, eu gostaria de finalizar com uma citação do Talmud, que eu acho que eu já citei em vários momentos, em vários lugares, porque eu acho que é muito apropriada para esse momento, que a gente lembrar da discussão que estava havendo. Rabi Meir, havia um casal, Rabi Meir, que era o principal sábio da sua geração, e a sua esposa, e tinham vândalos na sua vizinhança, debaixo da sua janela, então, que o estavam impedindo de rezar. O barulho e a gritaria que eles faziam na hora da reza impediam a vida judaica, a vida religiosa de Rabi Meir. Então, a gente poderia pensar que, ok, isso dá um direito a que esses jovens sejam destruídos, porque, afinal de contas, eles estavam impedindo o florescimento da vida judaica, da expressão judaica. E ele, de fato, ele vai no texto judaico e vai encontrar um respaldo no livro dos Salmos para dizer que esses transgressores morram. E ele decreta a morte deles. E pensando numa pessoa poderosa, né, dá uma canetada, né, e a canetada autoriza, né, a morte daquela pessoa. E a esposa dele escuta e fala: o que você está dizendo? E ele fala: eu estou dizendo o que está no texto. E ela fala: dá uma olhadinha. Será que você não pode ler esse texto diferente? O mesmo texto que a gente falava agora há pouco? A hermenêutica do texto. E ela diz: não é que os transgressores sejam eliminados, mas que as transgressões sejam eliminadas. Então, se você tem tanto poder para decretar alguma coisa e essa coisa acontecer, então decrete o fim das transgressões, que esses jovens se arrependam do que eles estão fazendo, a paz vai voltar a reinar, as transgressões deixam de existir e a vida continua. Então, há caminhos para a gente poder preservar a vida, às vezes com a própria lendo o texto de uma outra maneira, de uma forma mais sensível. Então, o convite aqui hoje, nessa discussão promovida aqui na Hebraica, da gente olhar as diferentes visões da cultura judaica, é dizer que a gente consegue encontrar base na nossa tradição para a gente poder falar: vamos nos armar e vamos matar todo mundo que vier contra nós. A Torá está cheia desse tipo de texto. Ou a gente pode dizer: olha, a gente também encontra nos nossos textos outras fontes que limitam a nossa atuação. A gente encontra princípios que foram estabelecidos no judaísmo rabínico, que o judaísmo vai se desenvolvendo e vai encontrando mecanismos, e nos próprios textos antigos encontrando princípios que vão permitir que a gente tenha uma vida que preserve, ações que preservem a dignidade humana, não só a nossa, mas a de todos. Então, a questão dentro da diversidade das visões da vida judaica é a gente poder saber que a gente pode, sim, encontrar nos nossos textos as duas formas, os dois caminhos e mais, não só dois, mais caminhos. Mas a gente também é convidado a escolher aquele que está mais alinhado também com os nossos valores principais, né? Exatamente. Ter bom senso. Então, encerrando. Obrigada, Leslie, Obrigada a vocês. por trazer Obrigada, aqui esses Felipe. temas para discussão.